A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta manhã nos ensinamentos da palavra do Senhor. Agora é os ensinamentos. Vamos lá. Literatura da sabedoria. O mundo antigo produziu escritos em uma variedade de gêneros literários no Egito. E na Mesopotâmia, igualmente, encontramos tratados em matemática e astronomia, como também em magia. Encontramos mitos e narrativas religiosas. Também encontramos histórias de aventuras, livros didáticos de medicina, poesia de amor, salmos e documento político. Encontramos crônica de reis e reinado, assim como ostentação de antigos governantes. Descobrimos também uma das mais antigas formas literárias, os escritos de sabedoria. A mais primitiva literatura de sabedoria data de bem antes de 2000 a.C. A literatura de sabedoria é frequentemente organizada como um conselho dado por um pai a seu filho ou um homem mais velho a seus alunos. Obras egípcias bem conhecidas são atribuídas a um pai desejando aconselhar seu filho diante de um longo período de prisão, a um vizinho encarregado de ensinar um descendente real, a um marinheiro motivando seu filho a estudar quando entrar na escola de escriba. Às vezes a literatura de sabedoria é colocada no contexto de uma história para cativar a atenção de um aprendiz. Um exemplo egípcio é o protesto de um camponês eloquente, onde um homem apela por justiça após ter sido injustiçado por um vizinho. Um exemplo da lei é a história de Jó. Porém, qual foi a preocupação difundida que estimulou a escritura de tanta literatura de sabedoria? Dois temas parecem reter o interesse dos autores. Alguns escritos de sabedoria exploram assuntos filosóficos. Jó e Eclesiastes enquadram-se nessa categoria. Jó debate a questão por que o fiel sofre, e Eclesiastes luta com a questão do que dá significado à própria vida. 2. Algumas literaturas de sabedoria dão conselho de como viver uma vida prudente. Provérbios está nessa categoria com seus energéticos, ditado e conselhos nas decisões morais e práticas que cada indivíduo deve tomar. Este segundo tipo de literatura de sabedoria da lei não se apoia em revelação como sua fonte. Os profetas falavam claramente em corajosa confiança que assim diz o Senhor. Os autores dos provérbios estavam bem conscientes de que eles expressavam discernimento obtido ao observar a experiência humana, assim como da estrutura moral provida pela lei de Moisés. A lei não é referida para validar proverbial sabedoria, embora os provérbios, em muitas culturas, afirmam a necessidade de respeito por Jeová e pela ordem moral. Muitos provérbios, tomados em nosso livro de provérbios, são considerados como evidentes em si mesmo, por qualquer pessoa de pensamento correto, ainda que também contenha princípios importantes para o jovem e inexperiente entender. Dentro do contexto cultural do mundo antigo, muitos eram evidentes em si mesmos. Observações semelhantes são encontradas tanto no livro da Lei de Provérbios, como nos provérbios encontrados na literatura de sabedoria egípcia e mesopotâmica. Observe, por exemplo, a finalidade dos provérbios achada na egípcia, instrução de Amém e Iope com os provérbios da lei. Não remova os marcos divisório ou ultrapassa os limites de uma viúva. Melhor é uma medida que o Jeová te dá do que 5.000 tomados ilegalmente. Melhor é a pobreza na mão do Jeová do que a riqueza no depósito. Não lance seus olhos na ocupação dos ricos. Não te associe ao homem esquentado, irritado. Este e outros paralelos não demonstram uma dependência da obra dos hebreus em relação à dos egípcios, ou dos egípcios sobre a dos hebreus. Em vez disso, eles refletem o fato de que Jeová tem dado a toda a humanidade discernimento moral, um conhecimento do certo
e do errado. Um senso do que marca o comportamento justo e correto está enraizado na própria natureza humana e encontra expressão, pelo menos em algum dos ensinamentos de cada sociedade. A grande contribuição da revelação é nos fazer ciente que não é bastante saber o que é correto. Exatamente, é isso aí. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, e agradecer por este culto nesta manhã. Abençoe somente meus inscritos, que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e os que estão também lá no Facebook, e os que estão no WhatsApp também. Somente esses que estão aprendendo com os cultos, e os que estão dizimando e ofertando e ajudando essa obra. As bênçãos só para eles e para aqueles e para aquelas que estão vindo aqui na igreja também. A bênção é só para esses. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.